Muito bem, então hoje, 24 de junho de 2025, esse é o meu puxadinho, é o broadcast, o local onde eu falo sozinho, me permito falar sozinho sem ser esquizofrênico. Olha aí que beleza. Ah, tá bom, gente, então eu fiquei pensando hoje em um tema muito interessante que tem a ver com a sobrecarga de informação que a gente está vivendo. Eu me peguei há um tempo atrás num vício muito horrível que muitos de vocês devem estar, né, nesse mesmo esquema, que é ficar vendo reels e shorts ou qualquer coisa que o valha, né? TikTok eu nunca fui do TikTok, mas de assistir coisa lá, mas eu imagino que seja também a antessala do quinto círculo do inferno também, tá? Para você pegar a sua cabeça e, como eles usam o termo hoje, brain rot, que é o apodrecimento cerebral, né? Então, ó, brain rot, como é que é? Brain rot, não sei como é que fala isso aí. Deve ser mais ou menos alguma coisa desse sentido, tá? Apodrecer o cérebro. E isso já está sendo estudado de maneira neurológica. Quando você acessa conteúdos baratos e rápidos e fica passando de conteúdo em conteúdo, isso te traz consequências, né, de atenção, de até questão de inteligência mesmo, né? E aí, tempos atrás, eu tinha o costume de ler bastante, nunca tive problema em reter as coisas, né? Claro, a gente tem que anotar os negocinhos, né? Nunca tive problema para reter no sentido de sempre foi normal, vamos colocar assim, né? Você usa as técnicas de leitura, você faz tudo bonitinho, você absorve, você às vezes tem que retomar algum tipo de leitura para poder, né? Porque a nossa memória ela precisa que a gente fale das coisas, né? Que a gente anote, que a gente escreva, mas dentro dessa normalidade, né? Até aí tudo bem. Aí quando eu comecei a me afogar muito em conteúdo porcaria, como é a moda agora do nosso tempo, eu percebi um fenômeno interessante, que é eu comecei a virar um imbecil. Assim, eu comecei a pegar alguns livros para ler, eu não entendia nada mais. Eu falei, caramba, eu sou alfabetizado mesmo? Porque eu tô lendo isso aqui, eu não tô conseguindo entender, eu não consigo ficar 20 minutos atento a um texto. E comecei a ficar preocupado, né? Falei, pô, caramba, bicho, será que eu tô com algum declínio cognitivo? Será que tô com algum probleminha, né? Fora os que já existem, né, de fábrica. E é realmente, cara, isso. Não sei se vocês notam isso também. A gente começa a perder um pouco da nossa capacidade cognitiva. Até mesmo para a gente se comunicar, formular ideias, formular nossos discursos. E aí, né, tendo em vista esse problema, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa, né? E uma das coisas que eu fiz e que eu acho interessante, eu quero dividir com vocês, talvez seja interessante para você, é a gente sair um pouco do circuito de sobrecarga de informação. A primeira coisa é, por que diabos a gente fica querendo saber de tudo o tempo todo? Por que a gente tem que ter uma opinião sobre tudo? Onde foi? É a minha sorte de ter crescido nos anos 90, porque eu conheci um mundo em que você podia não ter opinião sobre as coisas. Tipo, por exemplo, guerra entre o Irã e Israel e a intervenção americana. O que eu sei? Eu sei que os israelenses e os iranianos estão jogando míssil um no outro, né? E que os americanos fizeram um ataque aéreo em três instalações nucleares, com os bombardeios lá invisíveis. E é isso, cara. Aí eu vejo jornalistas, caras, sabe, tentando criar uma opinião sobre algo que é muito complexo. Eu teria que ser um especialista em mísseis, eu teria que ser um especialista em geopolítica local. O que eu sei sobre Irã e Israel não é nada. Só que quando eu falo nada, eu falo, ah, mas eu não sou da área, não sou jornalista. Mas os jornalistas também não sabem. E ao invés de a gente dar espaço para alguém que realmente sabe, não. Todo mundo tem que ter opinião. Todo jornalista tem que dar um pitaco. E aí você vê coisas horrendas, né?
vi uma jornalista da Globo News falando do assunto como se fosse uma tia da Zona Sul do Rio de Janeiro, sabe, dando pitaco. Sobre por que Israel recebe mísseis, impacto do Irã e não morre tanta gente. Assim, bicho, escuta quem sabe realmente sobre Iron Dome, esses negócios. Eu não sei, por exemplo. Então eu vou para alguém que eu confio na curadoria do assunto de geopolítica, eu vou assistir o cara falando sobre aquilo e, eventualmente, se eu precisar comentar, eu não vou estar comentando, eu vou estar replicando. Então, o honesto talvez em algum programa eu faça isso, né? Se entrar um assunto assim, eu vou ter que falar claramente, cara. Olha, eu estou falando sobre algo que eu ouvi. Então, eu estou meio que dando uma imitada naquela opinião. O que é uma coisa que a gente tem que saber com muita clareza, né? O que a gente sabe, o que a gente acha que sabe e o que a gente está replicando. E a gente pode concordar ou não, mas a maior parte da nossa concordância ou não com determinados assuntos é muito uma coisa de sentimento, mais do que uma coisa de pensamento. Você consegue perceber isso? Na verdade, você sente, você tem um time político que é justo muitas vezes. Por exemplo, eu sou mais pró-Ocidente, muito mais pró-Ocidente. Por consequência, eu vou ver com melhores olhos o lado israelense. Mas é uma questão de sentimento, é um sentimento que eu tenho sobre aquilo. Eu teria que realmente estudar a situação, teria que viver aquela situação. Você percebe que é um assunto muito complexo que é tratado de uma forma, né, fast food, né, miojão. Tá, mas não era esse o assunto, é só a introdução, né, para falar sobre essa sobrecarga, que todo mundo tem que dar uma opinião. E todo mundo tem que saber de tudo o tempo todo, não. Por que eu tenho que ficar sabendo do que acontece com a menina do vulcão, do que acontece com celebridade, do que acontece com não sei o quê? Não, você não precisa, porque não dá, nós não temos tempo na vida. Então, eu firmei o pé, uma época eu falei, cara, eu estou me dando o direito de não saber. Eu não sei. O que eu sei são as coisas que eu estou assistindo, né? São os assuntos que eu gosto, que eu estou estudando mais a fundo. E é isso. E tudo bem, tem um mal do nossa geracional que é o tal do fear of missing out, né? Que é o medo de estar perdendo coisas. A gente tem isso. Medo de não estar indo numa festa, estar perdendo uma festa, um evento, uma notícia, uma opinião. É uma coisa ruim, na realidade. Então se permita, primeiro, não ter opinião e segundo, de não saber. De não querer saber também. E não significa que você não deva saber as coisas. Muito pelo contrário, você tem que buscar conhecimento, mas buscar conhecimento naquilo que realmente é o seu caminho. Não significa que você não possa ter alguma curiosidade ou outra para saber as coisas que estão acontecendo no mundo. Aí vem o ponto que eu queria chegar. Para eu não ficar nessa sobrecarga de informação, eu fiz uma coisa que é uma solução muito... Porra, Sherlock Holmes, né? Como você é brilhante. Que é assinar um jornal. Tirando questões políticas, panfletárias. Jornal X tem uma linha editorial mais aqui ou mais ali e tal. Ache um jornal que seja mais de acordo com a sua linha editorial, se você é mais progressista ou se você é mais conservador. No caso, o pessoal mais conservador pode assinar a Gazeta do Povo, por exemplo. Eu assino a Gazeta do Povo. Mas se você é mais de esquerda, por exemplo, tem outros jornais, muitos inclusive. Há jornais que tem um meio termo, que muitos acusam, os dois lados ficam acusando, que é, por exemplo, o Estadão. O Estadão, às vezes, ele peca por um lado, né? Às vezes ele critica o mesmo lado que ele pareceu apoiar e tal. Mas, geralmente tem uma linha editorial sólida, assim, um jornal tradicional e coisa e tal. Então isso é uma busca que você tendo um pouquinho de esforço, você consegue resolver. Pode ser o jornal da tua cidade também, da tua região. Precisa de muito também, de muita frescura em relação a isso. Tá bom? Se você é do Rio Grande do Sul, vai lá, tem o Zero Hora, esses jornais assim, enfim. Por que eu estou falando de assinar jornal? Porque antigamente o trabalho de você concentrar as informações, o que está acontecendo no mundo, e essa divulgação dessas informações, né? A divulgação dessas informações era feita pelo jornal. O jornal tinha esse papel
de divulgar informações para que houvesse um debate público. E aí, com o advento da internet, isso meio que se perdeu, porque todo mundo acha que sabe tudo e você tem informações surgindo de tudo que é canto. Não estou dizendo que não é importante os divulgadores independentes, jornalistas independentes da internet. Acho fantástico. Inclusive, isso ajuda muito a questão da liberdade. Mas eu não posso, eu não tenho tempo para ficar fazendo curadoria de informação sobre o que está acontecendo no mundo. Não dá. Então eu pago alguém para fazer isso. E quem faz isso para mim é o jornal. E como eu falei de ter nascido nos anos 90, uma coisa boa de você nascer nos anos 90 é que você, depois dessa bagunça, todo esse mundo, eu jogo muito na conta das redes sociais, virou, né, essa massa amorfa de coisas que você acha que você tem que saber ou tem que fazer, ou tendências que você tem que seguir. Pessoas da minha geração ou gerações anteriores têm uma vantagem de lembrar de soluções que existiam na década de 90 e o mundo rodava. E que hoje, assim, há soluções que foram criadas que você não consegue substituir, mas há outras que, se você parar a pensar, você chega na conclusão que é a seguinte: por que não se faz, não com a mesma ferramenta, mas ao modo daquele período? Como eu falei, um exemplo, né, que eu acabei de falar, é o jornal. Em vez de eu ficar abrindo o Twitter e ficar me empanturrando de informação, muitas vezes informação lixo, ou indo para os comentários e ficar perdendo tempo. Às vezes a gente perde tempo porque a gente gosta de uma safadeza também. Gosta de ver o circo pegar fogo. É um vício que eu vou confessar para vocês que eu tenho, que é horrível, que é ficar vendo comentário. Então eu tô evitando ao máximo fazer isso. Mas é que é divertido. Mas a gente faz muito isso para poder reforçar aquilo que a gente já acha. Não tá ali para procurar alguma coisa nova, para acrescentar a nossa visão de mundo. A gente tá indo para, sei lá, para participar do ódio coletivo, né? E, enfim, o jornal, né? Então, se eu quero saber alguma coisa do mundo, eu vou lá no jornal, eu vejo o que tá rolando. Não necessariamente que eu vou ler a matéria, mas eu tenho um quadro geral do que tá rolando no mundo, tá? E óbvio que tem notícias, você pega as notícias que mais te interessam, que você vê que você realmente tem interesse em saber, e o próprio jornal vai fazer essa curadoria. Aí vem a questão de, mas o jornal tem uma tendência na sua linha editorial. Tudo bem, meu querido, mas aí vem a questão do teu pensamento, que eles chamam de pensamento crítico, né? Todo mundo rasga muito a boca para falar de pensamento crítico. Pensamento crítico. Tá? Mas aqui, ó, beleza. Agora foi. Mas pensamento crítico, ele é muito baseado em referências, né? Você tem que ter referência. Tem outro jeito. Você vai pegar aquela notícia, aquela informação, e aí você vai, baseado nas referências que você tem, nas suas experiências, poderá se aquilo é válido ou não. Mas também não precisa se desesperar. Ali tem um quê de panfletário? Às vezes tem, mas tenha medo. Não precisa ter tanto medo assim. Né? Tá? Então não fique perdendo muito tempo. Tem gente que você pode pagar para fazer isso. Outra coisa que eu queria falar é isso aqui. Essa porcaria aqui. A meu até tá quebrado, o microfone não funciona mais. Uma baixaria. Mas por que a gente fica nesta merda o tempo todo, cara? WhatsApp, por exemplo. É uma coisa que eu não faço mais, cara. Só em horário de trabalho. Que eu chego em casa, o que eu faço? A não ser que pra falar com família, alguma coisa assim. Mas, vou dar uma solução ótima pra vocês, ó. Caixinha, não precisa ser bonitinho de madeira, pode ser um Tupperware vagabundo aí, sei lá. Chega em casa, pega esta bosta aqui e joga dentro de uma caixa e coloca em algum lugar, né? Que fique ali, que você não fique mexendo nesse negócio. Pega uma caixa mesmo. E você fala, esta porcaria vai ficar nesta caixa agora. Pronto. Aí você fala, não, mas isso aí, se alguém precisar falar comigo, liga. Nos anos 90 as pessoas ligavam. Por que agora não dá para ligar? Então eu já aviso, precisa falar comigo, eu não vou olhar a mensagem de WhatsApp. Liga. Se o telefone tocar, como acontecia nos anos 90, com o telefone fixo, eu vou lá e eu vou olhar a sua mensagem. Não precisa necessariamente eu atender o telefone. Simples assim.
Porque eu sei que tem profissões que não dá para o cara ficar desligado do telefone. O ideal seria desliga o telefone e ninguém liga para mim depois do período. Mas eu sei que a vida acontece. Eu preciso, por exemplo, né, tá atento. Mas as pessoas precisam falar comigo, elas ligam. Eu vou lá e atendo. Que coisa mágica, né? Direto dos anos 90. Porque senão você... A vida fica inviável. A gente já tá tendo efeitos disso, né? Ansiedade, déficit de atenção, tudo. Tá bom? Então, assine o jornal, qualquer que você queira, né? Para não ficar assim, panturrando de porcaria, caçando notícia, que não é o teu trabalho fazer isso. Você não precisa. E bote essa porcaria numa caixa e fale para as pessoas ligarem para você e vá fazer coisa de verdade. O mundo não tá no Twitter, né? Tá bom, gente? Esse foi os devaneios de hoje. Como eu sempre falo, assistam os programas, já gravamos um hoje sobre a baleia, do Aronofsky, lá que tem um Brendan Fraser fazendo seu papel de um homem muito grande, mas é um filme muito profundo. E não deixe de conferir os cortes que estão saindo também. Como eu sempre falo, fiquem bem, um forte abraço e até mais.